nome é Ana Carolina e estamos iniciando mais um episódio do SBC MTTV. Hoje estamos com o Dr. Fábio Argenta. Ele é cardiologista, vice-presidente da Associação Brasileira de Cardiologia em Mato Grosso. Olá, doutor, tudo bem? Tudo bom, Ana Carolina? E para iniciar o nosso episódio, eu gostaria de contar o tema dele, que é hipertensão arterial sistêmica. Muita gente nem sabe do que a gente está falando, mas, doutor, por favor, então nos esclareça o que é a hipertensão arterial sistêmica. Então, Ana, eu represento o Mato Grosso no Departamento Nacional de Hipertensão da Sociedade Brasileira de Cardiologia, inclusive fui um dos autores dessa última diretriz publicada em novembro de 2020. A hipertensão arterial é uma doença em que há um enrijecimento dos vasos, né? Ou seja, esses vasos começam com a idade ficar mais rígidos, as grandes e pequenas artérias. Eu costumo usar um comparativo como se fosse que eu tivesse uma torneira que fosse o coração e a mangueira que fosse os nossos vasos. E lá na frente, as folhagens que eu irei irrigar, né? Essas folhagens seriam os nossos órgãos. Pois bem, uma vez que as mangueiras, né, os vasos estejam mais enrijecidos, é como se eu pisasse em cima dessa mangueira, ligasse a torneira, a água iria sair com pressão maior lá na frente e iria danificar as plantas. Assim acontece com os nossos órgãos, o rim, o cérebro, a visão e também o próprio coração, que seria a nossa torneira. Se eu pisar nessa mangueira, vai ter pressão lá na torneira também, fazendo crescer esse coração. Quer dizer, então, a hipertensão arterial nada mais é do que um enrijecimento além do normal dos vasos sanguíneos que vai aumentando com a idade, com a genética, entre outros fatores. Normalmente, a pressão arterial ela não costuma dar sintomas, é muito traiçoeira, né? Ela é insidiosa. Quando começa a dar algum sintoma, é uma fadiga, uma canseira, uma dor na nuca, mas aí normalmente o indivíduo já está com uma pressão mais elevada. Por vezes, o primeiro sintoma pode ser um infarto ou um derrame. O diagnóstico, Ana, ele é feito pelo médico no consultório, com o aparelho calibrado, medindo a pressão nos dois braços e ao menos na posição deitado e sentado. Se faz uma média. E esse diagnóstico tem que ser comprovado em mais uma consulta, pelo menos. Quando que consideramos hipertensão? Quando a pressão arterial está maior ou igual a 140/90, o popular 14/9. Abaixo de 14/9 é normal. Porém, pela nossa diretriz atual, 13/8,5, ou seja, 130/85, a 14/9, 140/90, chamamos de pré-hipertensão. Já é um indivíduo que temos que ter uma tensão maior. E 14/9, 140/90 para cima, já é hipertensão. Ainda sobre o diagnóstico, é importante dizer ao nosso querido ouvinte que nessa faixa do 130/85, a 140/90, além das medidas no consultório, idealmente o médico cardiologista irá fazer um outro exame de monitoramento fora do consultório. Seja ele o MAPA, que é um monitoramento ambulatorial da pressão arterial 24 horas, ou seja a MRPA, que é a monitorização residencial da pressão arterial, um aparelhinho que o indivíduo fica 5 dias com o aparelho, com horários para verificar pré-estipulados pela manhã e pela tarde, final da tarde, e traz o aparelho no consultório, coloca no software e vai te dar as médias. Então, seja pela MAPA ou pela MRPA, é altamente recomendado essa confirmação de diagnóstico na medida em que o indivíduo está vindo no consultório e a pressão esteja nessa faixa, entre 130/85 a 140/90. Até porque estudos por nós realizados no grupo de hipertensão mostraram que nessa faixa de pressão arterial é muito comum erro de diagnóstico, tanto considerando que o indivíduo seja hipertenso, que na verdade ele é um pré-hipertenso, ou o contrário, considerando que ele é um pré-hipertenso e na verdade ele já é hipertenso, tá? Esses termos a gente usa os nomes na medicina de hipertensão do avental branco, hipertensão mascarada. Enfim, hipertensão do avental branco é quando eu penso que o indivíduo é hipertenso, no consultório está alta, mas fora dele com esses exames está normal.
Hipertensão mascarada é o contrário. Na minha frente, no consultório, aparentemente normal, coloca esses aparelhos e vai dar alta. Isso chamamos de hipertensão mascarada. Então, na verdade, ele é hipertenso. Então, esses termos, esse diagnóstico nessa faixa de pressão pré-hipertenso ou hipertenso estágio 1 inicial, 140/90, é melhor e é recomendado pela nossa diretriz que faça esses exames para um melhor diagnóstico. Até porque a hipertensão ela tem controle, mas não tem cura. Uma vez feito o diagnóstico, o tratamento é para a vida toda. Doutor, então, levando em consideração o fato de que essa doença muitas vezes se apresenta sem sinal, é necessário que os pacientes visitem sempre o cardiologista, que busquem as consultas de forma regular, não é mesmo? Em indivíduos acima de 20 anos de idade, recomenda-se pelo menos uma vez ao ano consultar o seu clínico e ou o seu cardiologista para fazer um check-up e aferir sua pressão arterial. É fundamental. Até porque tem um outro dado importante. Metade dos hipertensos no Brasil não sabem que são hipertensos. E dos que sabem ser hipertensos, apenas 20% estão com sua pressão controlada. E falando em idade, outra pergunta muito importante é se a doença ela afeta uma faixa etária específica e se ela costuma se manifestar muito cedo ou se é uma doença que atinge pessoas de mais idade. Assim como a maioria das doenças cardiovasculares, a hipertensão ela tem um comportamento diferente, ou seja, nessa faixa etária entre 30 e 50 anos de idade, ela é mais comum no homem, mais prevalente no homem. Por quê? Porque nessa faixa etária entre 30 e 50 anos de idade, a mulher tem o estrogênio, que é um hormônio protetor, protege o endotélio, os vasos. Então, a mulher costuma apresentar tanto hipertensão quanto doença cardiovascular de uma forma mais frequente depois dos 50 anos. Então, como eu falei, entre 30 e 50 anos de idade, mais prevalente no homem, depois dos 50 a mulher começa a aumentar a prevalência nela e vai equilibrar o homem e a mulher lá pelos 70 anos. E quais são os fatores de risco ligados ao aparecimento da hipertensão arterial? Importante dizer que acima de 20 anos, 1/3 da população mundial é hipertensa. Então, assim, nós temos aí uma prevalência de aproximadamente 35%. Quais os fatores de risco não modificáveis, que não dependem de mim? A idade. Conforme aumenta a idade, aumenta o enrijecimento dos vasos, a rigidez arterial. E a questão genética, hereditária. Se eu tenho pai e mãe hipertensos, eu já tenho uma probabilidade de 50% ou mais de vir a ser hipertenso. Não que eu não possa mudar meu caminho, tomar uma atitude, me cuidar, mas a minha predisposição é muito maior. Se eu tenho um ou outro pai ou mãe hipertenso, pelo menos em torno de 30% de chance de eu ser hipertenso. Mas esses são fatores de risco não modificáveis. A minha idade, fatores genéticos, hereditários. A raça afrodescendente ela tem uma predisposição maior também para hipertensão. Então, esses seriam os fatores que a gente não muda. E quais os fatores modificáveis, ou seja, que depende de nós, nossa atitude, e que mudando esses fatores a gente evita a hipertensão? Vamos lá. A ingesta exagerada de sódio, de sal, o brasileiro consome o dobro de sal por dia do que deveria. Nós deveríamos estar consumindo no máximo uma colherzinha de chá rasa de sal por dia. Deveríamos, né? O brasileiro consome o dobro. A questão do excesso de peso, sobrepeso, excesso de peso, é outro fator de risco importantíssimo no desenvolvimento da hipertensão arterial. A falta de atividade física, ou seja, o indivíduo sedentário, o indivíduo que nem para ir ao mercado vai caminhando, né? Às vezes é só 2, 3 quadras, né? Quer dizer, não caminha, não faz exercício, é extremamente sedentário. Esse indivíduo tem uma predisposição altíssima para a hipertensão arterial. Mas aí o ouvinte deve estar pensando, e o que é uma atividade física boa para o hipertenso? 150 minutos de caminhada semanal já resolve, tá? Ou seja, 5 vezes na semana, 30 minutos, uma caminhada. Aí para o quarto fator, o tabagismo, o cigarro, né? É importantíssimo.
O tabagismo ele vai muito além de uma hipertensão, né? Problemas pulmonares, câncer, entre outros, mas também predispõe à hipertensão. E ainda o excesso, o uso abusivo de bebida de álcool, tanto no homem quanto na mulher, predispõe também à hipertensão. Então esses são os 5 principais fatores modificáveis, ou seja, que depende de nós para que possamos evitar a hipertensão arterial, entre outras doenças cardiovasculares. Uma vez então diagnosticados, esses pacientes eles precisam buscar com mais frequência o cardiologista? O número de visitas ele aumenta justamente pelo fato de que essas pessoas têm a hipertensão arterial? Pois bem, a hipertensão arterial ela tem controle, mas não tem cura. Então, uma vez que eu fiz o diagnóstico, o médico vai definir se o tratamento é não medicamentoso apenas, ou seja, dieta, atividade física, etc., ou já vai entrar com medicação também. Medicação, eu volto a dizer, uma vez que o médico passou a medicação, é sim para a vida toda. O médico terá que ser assertivo na dosagem, no qual remédio, né, não é igual para todo mundo, o remédio da hipertensão. E o acompanhamento do hipertenso tem que ser pelo menos anual, por vezes semestral e, em alguns casos, cada 4 meses o indivíduo tem que vir no consultório, seja 3 vezes no ano, dependendo das complicações que a hipertensão já trouxe para esse indivíduo. Ou seja, se essa hipertensão já lesionou algum órgão-alvo, ou seja o rim, cérebro, visão, membros inferiores, a parte arterial periférica, quer dizer, se o indivíduo já demonstra alguma complicação relacionada à hipertensão, pelo menos 3 vezes no ano no consultório. Se é uma hipertensão que não é tão, vamos dizer, não tem envolvido complicações cardiovasculares, cada 6 meses a 1 ano, né, o médico terá que ver esse paciente, mas pelo menos anual. Há uma classificação como essa doença atinge os pacientes, é diferente? Muito bem, Ana, bem colocado. A hipertensão é o seguinte, ela não é só um número, tá? Então vamos lá. Se eu sou um hipertenso leve, aquela hipertensão 14/9 até no máximo, né, 160 ou 16/10, tá? Que o 16/10 já é uma hipertensão moderada. O 18/11 já é uma hipertensão severa. Então vamos lá. Se eu sou um hipertenso leve, minha pressão arterial está 14/9, 15/9, mas eu sou um indivíduo de baixo risco cardiovascular, eu não tenho diabetes, eu não fumo, faço atividade física, né? Um exemplo. Além de eu poder entrar apenas no início com tratamento não medicamentoso, ou seja, dieta, atividade física, o meu médico me reavaliar daqui a 6 meses, se tiver que entrar com medicação, é uma monoterapia, um remédio só, dose baixinha. Agora vamos lá, um outro exemplo. Eu tenho uma hipertensão estágio 2, 16/10 para cima. Independente do meu risco cardiovascular, mesmo que eu seja de baixo risco, não tenha outras doenças, não fume, faça atividade física, eu vou ter que entrar necessariamente com tratamento medicamentoso. Então, quer dizer, o médico vai avaliar fatores de risco associado a esses números para definir se vai ou não entrar com o remédio, mas o tratamento não medicamentoso é para todos. Então, doutor, para um paciente estágio 2, os exercícios físicos, eles são recomendados? Essas pessoas, elas podem fazer algum tipo de esforço físico ou é prejudicial? Vamos lá. Voltando na classificação, né? O 14/9, estágio 1, o 16/10, estágio 2, que é uma hipertensão mais moderada, e o 18/11 é uma hipertensão estágio 3 mais severa, né? Independente do estágio, o indivíduo pode e deve fazer atividade física. O que vai mudar é as comorbidades que ele tem, outras doenças que ele possa ter. Então vamos lá, vou dar um exemplo. O indivíduo que já tem doença ou lesão nas suas coronárias, que por vezes já teve um infarto, já teve que colocar um stent, ele vai fazer atividade física aeróbica, mas vai ter que ter um certo cuidado, não vai poder cometer exageros, vai ter que ter um acompanhamento do educador físico junto. Quer dizer, já o indivíduo de baixo risco cardiovascular, com uma hipertensão leve, controlada, ele já está mais liberado, vamos assim dizer. Ele pode fazer atividades mais competitivas e tudo mais. Então, quer dizer,
conforme o grau dessa hipertensão e as comorbidades, as doenças associadas desse indivíduo, eu vou nortear e vou definir para ele como médico até onde ele pode ir com a atividade física, se mais competitivo ou não, se além do exercício aeróbico ele vai poder fazer o resistido ou não. Mas de antemão, no indivíduo hipertenso, a atividade resistida de peso tem que ser carga baixa. E para todos os hipertensos, a caminhada é fundamental, independente da gravidade, independente do estágio, todos podem fazer. Claro que o indivíduo que tem a lesão coronariana vai ter alguns momentos que o cardiologista vai ter que recomendar uma caminhada muito mais leve, até porque está em tratamento, às vezes, pós um infarto, ou pós implante de um stent coronariano, quer dizer, vai ter que ter uma orientação, educador físico junto. Mas, em suma, em tese, a atividade física como uma caminhada leve é bom para todos, independente do estágio da hipertensão e dos fatores de risco, né? É sabido hoje na cardiologia que a caminhada é fundamental para todos. Então é importante que o paciente ele se cuide, ele continue com o tratamento medicamentoso para toda a vida e com aqueles cuidados com a dieta, porque existem consequências agravantes, né, da doença que podem complicar ainda mais a situação do paciente. Exatamente. Uma vez estipulado o tratamento medicamentoso é para toda a vida e, como falei, para cada indivíduo, se é mais de idade, se é homem, se é mulher, enfim, se é adolescente, que também tem adolescente hipertenso, existe a medicação apropriada. E a medicação é contínua. O maior erro é fazer aquele teste. Vou parar o remédio por uma semana e ver o que acontece. Aí vai aferir a pressão, vai pegar alguns momentos que a pressão tá boa, porque existe uma variabilidade normal nas 24 horas da pressão. Pode pegar 2, 3 medidas que estão normais, não está vendo os picos, né? E já tive na prática pacientes que pararam 3, 4 meses do remédio antihipertensivo, achavam que estava tudo bem, até porque não dá muito sintoma, a pressão alta, e o indivíduo infartou. Quer dizer, então não dá para brincar. Essa retirada por conta da medicação é onde leva a derrame e infarto. O tratamento medicamentoso é para toda a vida, o médico vai ter que acompanhar. A indicação da atividade física, como eu já falei, a caminhada é bom para todos, mas a intensidade e o acompanhamento disso, o cardiologista vai prescrever para o paciente e muitas das vezes terá de ter um educador físico junto para esse paciente, para, enfim, acompanhar, né, um personal, enfim, uma atividade mais educativa. Doutor, muito obrigada por esclarecer as nossas dúvidas sobre a hipertensão arterial sistêmica. Foi muito esclarecedor, aprendemos muito. Agradecemos a sua presença hoje aqui conosco. Obrigado, Ana. Agradeço suas perguntas muito pertinentes, agradeço o nosso ouvinte que está conosco, agradeço a SBCMT, né, pela iniciativa. E eu acho assim, se é para ficar um recado aí para quem está nos ouvindo em casa, vamos lá. A hipertensão ela é silenciosa, não espere dar sintoma para você saber se é hipertenso. Atividade física, todos podem e devem fazer uma caminhada, pelo menos, uma caminhada leve, né? E isso é salutar para todo mundo. Claro, existem algumas individualidades, mas no geral é para todos. Diminuição de sal é para todos, não é só para o hipertenso, já previne hipertensão e outras doenças cardiovasculares. Não abuse no sódio, no sal. Cuide com o ganho de peso, não é bom para a sua saúde como um todo, não só para a hipertensão. E evite, obviamente, o tabagismo. Por fim, não abuse com a bebida alcoólica. E, mais uma vez, volto a dizer, o tratamento é individualizado da hipertensão. O da vizinho, do vizinho, não é o que necessariamente vai ser bom para você. Então, o médico vai individualizar isso e tem que fazer um acompanhamento de rotina. Um forte abraço a todos e até a próxima edição. Obrigada, doutor Fábio. Obrigada, nos vemos na próxima edição do nosso SBC MTTV. Tchau, tchau.